Esse tema, então, é de bastante relevância, pois o decreto, então, como já dito, 10.620, publicado em fevereiro deste ano, e que foi complementado pela portaria 8374, no mês de julho, trata da gestão da previdência do servidor público, né? E é importante tanto para esclarecer o que exatamente eles estabelecem, quanto para, de certa forma, tranquilizarem pelo menos um ponto que vem sendo muito questionado, que é se esse decreto e portaria mexem no valor ou regras das atuais e futuras aposentadorias ou pensões. Tá? Bem, então, em fevereiro, o governo federal publicou o decreto 10.620, com 11 artigos, com o seguinte regramento: dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União, no âmbito da administração pública federal. Tentando ser o mais objetiva possível, né, o que é importante referir sobre ele? Primeira coisa, está previsto, então, que as autarquias, como é o caso de universidades, Banco Central, IBAMA, por exemplo, e fundações públicas, passarão a ter as aposentadorias e pensões dos seus servidores geridas não mais pelo CIPEC, mas pelo INSS. Então, atualmente, vocês, professores e os próprios servidores técnicos, que são servidores, então, de uma universidade, e que é uma autarquia, têm a concessão e a manutenção do pagamento da aposentadoria e eventual pensão pela própria universidade, que usa o seu quadro de pessoal para fazer a análise e a manutenção da documentação e depois repassa essas informações para o CIPEC, que é o órgão central. Com essa mudança prevista, a gestão do regime próprio de previdência dos servidores públicos, né, que é o de vocês, ao qual vocês pertencem, será cedida. Para os órgãos da administração federal direta, permanece com o CIPEC, como é hoje, né? Já para as autarquias e fundações, passa ao INSS, o que é um retrocesso, né? Pois isso somente existiu antes da Constituição de 88. E aí já está o primeiro e grande problema de ordem prática desse decreto, né? Vocês imaginem o que ocorrerá quando o INSS passar a ter a incumbência de assumir milhões de pedidos de aposentadorias e pensão, além dos que já possui. Nos parece óbvio que, além de atrasar ainda mais o que já tem, né, dos trabalhadores de iniciativa privada, também prejudicará os servidores públicos que tiverem que ser os seus pedidos a serem analisados. Né? Então, não afeta só o funcionalismo, não só o funcionalismo público vai ser afetado, quanto a própria população de baixa renda, que sofre já na fila de espera para ter acesso aos seus benefícios. O segundo ponto deste decreto é que ele deixa uma incerteza sobre a gestão dos recursos previdenciários, pois não se sabe se o aporte que hoje existe no regime próprio dos servidores para garantir a aposentadoria de vocês passará para o INSS. E, em passando, se não irá se misturar com os recursos do regime geral de previdência, né? E nisso aí já reside uma possibilidade de uma infração a uma série de normas da natureza fiscal e orçamentária, a ser melhor avaliada quando houver uma maior clareza. E o terceiro ponto que é importante esclarecer é que o decreto prevê que o Ministério da Economia poderá determinar a alteração da lotação ou do exercício do servidor ou do empregado para atender ao disposto neste decreto, né? Mas, no nosso entendimento, até essa movimentação ocorreria somente dos servidores que desenvolvem ou possam desenvolver as atividades na área de gestão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários, não havendo uma ampla autorização para que qualquer servidor pudesse ser movimentado. Porém, há uma falta de clareza na norma e gera uma certa insegurança sobre a real intenção dessa movimentação dos servidores, se somente nesses termos em que estamos interpretando, né? Já a portaria, que foi publicada em julho, né, a 8374, ela basicamente incorporou mais o que foi tratado no artigo 6º do decreto, no que diz com o apoio administrativo durante a transição. E daí faz uma delineando, né, como ocorrerá essa transferência, as responsabilidades de ambos e como as coisas acontecerão após a migração, como, por exemplo, dizendo que deverá ser firmado acordo de cooperação técnica entre o INSS e cada ente. Então, por exemplo, tem que haver um acordo de cooperação técnica entre o INSS e a universidade, quando aí serão previstas as responsabilidades de cada um nessa centralização.
E aí, por fim, no último dia 13 de outubro, o presidente do INSS publicou a portaria 1365, na qual estão previstas as datas para que ocorra essa centralização, tá? Sendo que já em outubro de 2021 já houve previsão para alguns lugares. A Unifesp, por exemplo, está prevista essa centralização a partir de janeiro de 2022, tá? Bom, e aí, adentrando no mérito, né, das ilegalidades, né, quais seriam, então, as ilegalidades deste decreto? E também, para não me alongar tanto, eu vou citar apenas algumas das inconstitucionalidades e ilegalidades. Primeira delas, o vício formal, pois a Constituição ela prevê que essa matéria ela deveria ser tratada por uma lei complementar e não por um decreto. Além disso, o presidente da República ele usurpa a competência que afeta ao poder de legislar, que é privativo ao Congresso Nacional. Segundo ponto é que viola a previsão constitucional de que não pode existir mais de uma entidade gestora do regime próprio da Previdência da União. Como eu disse anteriormente, eles estão prevendo agora que parte vai ficar com o CPEC, parte com o INSS. Só que desde 2003, na Constituição, existe a expressa vedação à existência de mais de uma unidade destinada a gerir o regime próprio dos servidores em cada um dos entes estatais. O artigo 40, parágrafo 20, que diz: fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. O terceiro ponto é que há uma afronta ao próprio princípio da eficiência, que é previsto no artigo 37 da Constituição, visto que o INSS sequer possui uma competência administrativa e, sobretudo, recursos humanos e financeiros para a execução da competência que agora está sendo outorgada, né? O quarto ponto é que é ilegal pela inexistência de previsão que hoje existe na unidade gestora do regime próprio de participação dos servidores nos colegiados, já que é do interesse dos servidores as discussões e deliberações sobre esse aspecto, né? E daí, então, diante dessas ilegalidades e inconstitucionalidades, o decreto já foi objeto de 5 projetos de decreto legislativo visando a sustação, entre eles esse do deputado Jorge Sola, que foi citado, né? Bem como de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, né, que é a ADI 6767, como dito pelo professor, proposta pelo PT. Então, nesta ADI, se busca a declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 3º, do inciso 2 do artigo 4º e do artigo 7º deste decreto 10.620. E aí, nessa ADI, o nosso escritório, né, o Wagner Advogados Associados, ingressou na condição do amicus curiae, né, que é o chamado amigo da corte, em nome das entidades nacionais que assessoramos, né, porque nós assessoramos o CONICEF, FENADCEF e SINASEF, e aí o ingresso como amicus curiae é necessário que seja com entidades de representatividade ampla, né, como é o caso dessas entidades de representação nacional. Né? E agora, recentemente, então, em novembro, foi aceito este ingresso dessas entidades nacionais. Além de nós, como foi também mencionado, FASUBRA, ANDES, né? E o fato é que ainda não existe nenhuma decisão de mérito, né? Não houve a análise do pedido de medida cautelar, no sentido de sustar desde logo este decreto. Não houve ainda esta análise. E esse processo está sob a relatoria da ministra Rosa Weber. No momento, eles só estão analisando esses pedidos de ingresso dos amicus curiae, né? Inclusive, houve sessões sindicais fazendo o pedido, mas aí, como não tem essa representatividade ampla em âmbito nacional, houve indeferimento. Aí houve o embargo de declaração, ainda tem que analisar esses requerimentos, enfim, tá? Então, está nessa seara. E aí, então, diante desta ausência de decisão e considerando que já foi publicada essa portaria estabelecendo as datas para as migrações, especialmente as entidades que defendem os servidores das autarquias ou fundações que já estão em vias de centralização no INSS, provavelmente eles vão ter que entrar com ações em nome das suas seções sindicais, já com pedidos de liminar,
já que a princípio não vai dar para aguardar essa decisão da ADI, né? Então, esses pedidos de liminar devem ser feitos, então, em nome dessas, pelas assessorias jurídicas, né, das seções sindicais, no sentido de requerer que seja determinado que a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio permaneça sendo realizada pelos órgãos descentralizados do CIPEC, né? E então, só de forma a finalizar, aqui eu pergunto a vocês, por que mudar algo que está funcionando bem, né? Certamente é o primeiro passo do governo para tentar privatizar a previdência dos servidores públicos, tentando, então, regulamentar artigos da reforma da Previdência de 2019. É uma centralização gradual, conforme prevê o decreto. E está por trás de todo esse jogo sujo aí do governo, que quer acabar com o serviço público, por isso já vai preparando o campo, transferindo para o INSS. Até porque se a PEC 32 for aprovada, muito provavelmente cargos de autarquias e fundações, como é o caso do cargo de docentes, não serão enquadrados nos cargos típicos de Estado. E, por isso, poderão, inclusive, passar ao regime geral da Previdência. E aí já vão adiantando essa centralização no INSS. Mas, só para finalizar também, ao início da minha fala, eu disse que existe uma grande dúvida no sentido de que esse decreto poderia alterar o valor das aposentadorias, ou a regra, ou mudar vocês para o regime geral, mas isso não é previsto neste decreto. Vocês permanecem, por mais que sejam transferidos para o INSS, se porventura esse decreto não for barrado efetivamente, vocês permanecem no regime próprio, né? E também não há nenhuma mudança de regras de aposentadoria ou valores que vocês recebem. Tá? Então, essas eram as minhas considerações.